Boa noite a todos. É um prazer recebê-los mais uma vez conosco e também hoje, mais uma vez, com a nossa convidada Priscila Santos. Acho que aqueles que puderam acompanhar a primeira apresentação dela neste ano, ela já tinha nos deixado avisado de que voltaria a estar conosco numa complementação do que ela inicialmente nos apresentou. Então, Priscila, passo a palavra a você e vamos aproveitar a sua contribuição aí para a gente estar juntos, comentando, discutindo. Fique à vontade. Obrigada, Marília. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Então, é isso. Vamos dar aqui continuidade. Quem estava aqui no último encontro comigo. Eu comecei falando um pouquinho dos tipos psicológicos. E aí, hoje, então, agora a gente segue dando continuidade nesse tema. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês conseguem ver? Sim. Ok. Pronto, então só para a gente fazer aqui uma revisãozinha assim, bem básica, né, daquilo que a gente falou no último encontro. Então, a gente está situado aqui, estamos falando do ego, né, das disposições do ego. A gente vê que ele aparece aqui dividido em 4 partes. Então, o ego ele está no centro do campo da consciência e ele está dividido em 4 partes. Na verdade, 8, mas 4 partes que representam as 4 funções da consciência, sendo que a gente tem a função superior que está orientada para a consciência e a função inferior que está orientada para o inconsciente, e depois 2 funções, a função auxiliar e a função terciária, que elas servem para auxiliar a função superior e a função inferior. Então, aqui só lembrando, né, que a função superior, ela são as funções do consciente, portanto, sempre quando a gente está aqui na nossa função superior, a gente está num espaço que é natural da gente, que é confortável. Né? Quando a gente gosta, a gente é espontâneo, a gente faz com prazer, com motivação, é fácil, é agradável, né? E a função inferior é sempre o nosso calcanhar de Aquiles, né? Sempre. Né? Por quê? Precisamente porque ela informa a nossa inferioridade. Tá? Então, todos nós temos as 4 funções da consciência, na verdade 8, porque elas podem estar para extroversão ou para introversão, mas todos nós temos as 8 funções. Né? A função que é aqui, a função inferior, ela tem um papel muito importante, né? Apesar de ser a nossa função, apesar de ser inferior, ela é muito importante porque é a função do inconsciente. Então, todo o conteúdo que vem do inconsciente, ela vem através da função inferior. Né? Então, aqui também, através dessa função, que vai acontecer o nosso desenvolvimento espiritual, principalmente, né? Porque a função inferior, ela é a função da sombra, ela é a função dos complexos, ela é a função da ânima e ânimos, e é também a função do self, né? Então, é uma função muito importante, tá? Apesar de ser subdesenvolvida. Então, eu, por exemplo, né, eu sou sentimento aqui na minha primeira função, na função superior, e sou pensamento na minha função inferior. Né? Se eu tenho que lidar com partes burocráticas, fazer planilha, fazer tabela, eu consigo fazer? Consigo, mas é chato. Eu não gosto, é desconfortável. Mas posso? Posso. A gente sempre pode fazer, né? Porque nós temos as 8 funções. Né? Só que quando a gente está atuando na nossa função superior, é mais espontânea, é mais natural, é mais agradável, é mais prazeroso. Não? É só
registrar essa informação. Então, aqui, a teoria dos tipos psicológicos, ela nasce, né, quando Jung ele começa a perceber que foi, na verdade, assim, um diálogo entre Freud e o Adler, e eles estavam falando da mesma coisa, só que de pontos de vista completamente diferentes. E aí o Jung fica intrigado com aquilo, e aí então ele fala, tem que ter uma resposta para isso. Né? Como é que duas pessoas que estão falando basicamente o oposto podem estar certos? E aí então ele começa a desenvolver o estudo dos tipos psicológicos. Aí depois a gente também viu que nós vivemos simultaneamente em dois mundos, o mundo da imaginação e o mundo da exploração, né? Portanto, a gente vive no mundo externo, né? Que é o mundo tangível e intangível, e o mundo interno, né? Que é fora desse limite do tempo e espaço, né? Aqui no mundo externo, a gente está muito conectado com a realidade, com as coisas que estão acontecendo fora, né, com os fatos, com a realidade, enquanto que no mundo interno a gente está fora desse limite de tempo e espaço. A gente pode sonhar que é um bicho, um animal, a gente pode sonhar que a gente está voando, a gente pode sonhar que estava 200 anos atrás, então não tem esse limite temporal. E aí depois a gente falou aqui também um pouquinho da energia, da direção da energia psíquica, né? Então, a energia psíquica, ela está relacionada com aonde está o objeto de interesse, né? Então, se o meu objeto de interesse está no mundo interno, né? Está voltado para dentro, então eu estou numa atitude introvertida, né? Se o meu objeto de interesse está fora, né? Então eu estou numa atitude extrovertida, né? Há uma confusão que as pessoas fazem, que é achar que a introversão são pessoas tímidas, mas não, isso não é verdade, né? Porque um pensamento extrovertido, que é é o matemático, ele não é necessariamente uma pessoa simpática ou parece lá ser muito extrovertido. E uma pessoa tímida não necessariamente é introvertida, né? Então, assim, não é o mesmo conceito. Uma outra coisa importante é quando a gente fala em objeto, em psicologia, é qualquer coisa para onde está sendo direcionada a nossa energia, né? Pode ser uma pessoa, inclusive. Então, se eu estou num diálogo interno, né, discutindo com alguém, mas na minha mente, né, eu estou numa atitude introvertida. Agora, se eu estou discutindo com a pessoa, então eu estou numa atitude extrovertida, porque o objeto está fora, tá? Então, a introversão é para dentro, a extroversão é para fora, né? E todos nós temos as duas atitudes, né? Tem momentos que nós somos mais introvertidos, tem momentos que nós somos mais extrovertidos, tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são mais balanceadas, né? Mas todos nós temos as duas atitudes e nós alternamos entre a introversão e a extroversão. Não, um introvertido puro, ele é um autista, né? Então, todos nós temos. Eu sou uma pessoa, né, bastante introvertida, mas, entretanto, estou aqui, né, falando com vocês. Então, estou num momento extrovertido, né? Então, só para a gente entender, né, que isso não é uma coisa assim que é tão óbvia e tão linear, né? Nós temos assim uma preferência maior. Algumas pessoas elas são mais introvertidas, né? Por quê? Porque elas se energizam. Como a gente está falando quando fala em introversão e extroversão, a gente está falando da direção da energia psíquica, né? Então, uma pessoa introvertida, por exemplo, ela se energiza quando ela está com ela mesma, quando ela está fazendo as coisas que ela gosta de fazer, perdida nos pensamentos dela, enfim. O extrovertido, ele se energiza quando ele está em grupo, quando ele está com pessoas, quando ele está fazendo coisas
lidando com objetos ou com a realidade exterior, né? Então, ele está... a diferença entre um introvertido e um extrovertido, se você pegar lá um extrovertido, ele provavelmente vai dar uma festa para 60 pessoas, né? Vai chegar em casa às 5 horas da manhã e vai estar super energizado, né? O introvertido foi nessa festa, deu meia-noite, ele já estava exausto, já não queria mais estar lá, né? Ele vai fazer uma festa de aniversário, ele vai convidar os 6 melhores amigos dele, fazer um jantarzinho, uma coisa mais acolhedora, né? Então, são diferentes atitudes de estar no mundo, não tem certo, não tem errado, são diferentes e a gente precisa das duas energias atuando, tanto em nós como nos outros. Tudo bem? Depois a gente falou aqui também, comecei a falar aqui das funções, nós temos quatro funções da consciência, em dois eixos, né? Aqui a gente tem o eixo de percepção da realidade, que é a sensação e a intuição. Então, a sensação, ela basicamente percepciona a realidade através dos 5 sentidos, né? Daquilo que ela pode absorver dos 5 sentidos, então, a partir do toque, da audição, do cheiro das coisas, e a intuição, ela vai percepcionar a realidade através do 6º sentido, né? Então, através dos insights, através dos sonhos, através da intuição, né? E aí depois a gente tem um outro eixo, que é o eixo racional, é um eixo de julgamento e tomada de decisão, onde a gente vai ter o pensamento e o sentimento. Então, o pensamento ele está orientado para a lógica e o sentimento ele está orientado para o valor. Então, aqui é a forma como a gente toma decisões, né? Então, se eu estou orientada para o pensamento, eu vou tomar uma decisão baseada naquilo que é lógico, naquilo que é racional, naquilo que faz sentido, né, dentro de uma estrutura mais racional e lógica. O tipo sentimento, ele vai tomar uma decisão baseado naquilo que ele sente, né, naquilo que faz sentido para ele, né? Então, não adianta nada, por exemplo, você chegar para um tipo sentimento, que nem eu, e falar, isso daqui está cientificamente comprovado, a Anvisa aprovou. Para mim, não diz nada. Se eu não acredito naquilo, não me diz absolutamente nada. Um tipo pensamento, ele vai tomar uma decisão baseado nos fatos científicos, nas comprovações científicas, né? Então, são formas diferentes de tomada de decisão. Muito embora o pensamento seja bastante valorizado, né, porque a gente tem essa ideia de achar que não, que a lógica é o que faz sentido, é o que é o importante, mas o sentimento, ele é muito importante e hoje em dia, inclusive, ele é muito usado para argumentos de venda, né? Muitas empresas hoje em dia, elas investem em procurar dor, procurar emoção para poder vender um produto. Então, ela é um pouco mais subjacente, é um tipo de decisão que é mais subjacente, mas não menos importante, né? Tudo bem? Aqui só estou fazendo uma passagem rápida, a gente viu tudo isso no outro encontro, então aqui a gente tem as quatro funções do ego, função superior e a função inferior, e depois as duas auxiliares, então a função auxiliar vai auxiliar a função superior e a função terciária vai auxiliar a função inferior. Então, o que acontece aqui é que a gente é um mix dessas funções, né? Elas trabalham em conjunto, né? A gente não é só uma coisa, seria muito redutor dizer que a gente é só uma coisa. Não, a gente tem um conjunto aí de 2, 3, 4, depende do quanto a pessoa teve de oportunidade para desenvolver essas funções na vida dela, ela pode ter 3, 4 funções bem desenvolvidas, né? 5 até 6, né? Sendo que 2 vão ser sempre a função inferior, né? Dá para desenvolver a função inferior? Gente, é a mesma coisa que falar, dá para pegar um chão e fazer de parede? Não, não dá, desaba tudo. A função da função inferior é ser inferior, é ser a função do inconsciente, né? Então, a gente, e é sempre o nosso calcanhar de Aquiles, né? Vai ser sempre uma coisa que a gente vai fazer mais capenga,
aprende muito bem, e é aonde também a gente, é onde toca na nossa interioridade, né? E todos nós temos, tá? Todos nós temos. Todo mundo tem função inferior e função inferior. Se você tem função... as suas funções superiores são boas, são os seus dons, é onde está o seu potencial, a tua força de atuar no mundo, e a função inferior é a tua via de desenvolvimento espiritual, e é a função também das outras estruturas do inconsciente todas. Tá? Mas é importante saber, o que é importante saber aqui desse gráfico é que a gente não tem só uma função, a gente tem um conjunto de funções que trabalham simultaneamente, elas ajudam uma a outra, né? Então, aqui, a percepção, a sensação é a relação com o mundo exterior, com as leis físicas, com tempo e espaço, detalhes e os fatos concretos, enquanto que a intuição é a relação com o mundo interior, acausal, atemporal. São pessoas que geralmente veem o big picture, né, e fazem associação das coisas assim muito rapidamente, né? E depois, no eixo julgamento e tomada de decisão, a gente tem o pensamento que está relacionado com a lógica, com a razão. Então, são aquelas pessoas que, sabe, criam categorias para tudo, planejamento para tudo, critérios impessoais, decide segundo a razão, prefere aquilo que objetivamente pode trazer melhor resultado, ou seja, é uma decisão lógica, né? O critério é a lógica, né? E o sentimento, ele está relacionado com o valor, com o sentido pessoal atribuído àquilo, né? Preferência, prazer, tomada de decisão baseado naquilo que ele gosta e faz sentido para ele, né? Então, assim, é o sentimento, é aquilo que, sabe, que faz sentido, que ele gosta, que ele sente prazer, que ele pode não fazer lógica, não ter lógica aquilo, né? Mas faz sentido para ele, ele vai decidir por aí. Então, aqui eu vou passar bem rapidamente na estrutura, assim, bem... algumas características dos tipos, e depois eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona no dia a dia, né? Aí quem quiser, tiver curiosidade, vai tentando perceber se identifica com algumas dessas características, né? Lembrando que a gente não é tão óbvio. E inclusive... É melhor viajar. E, inclusive, porque o Jung, quando ele desenvolveu a teoria dos tipos psicológicos, nunca foi a intenção dele rotular as pessoas, né? Colocar todo mundo dentro de uma caixinha, né? E falar, e etiquetar, né? Então, nunca foi a ideia dele. Antes, pelo contrário, eles sempre falam que nós somos muito complexos, o ser humano é muito complexo, né? Então, assim... não é a ideia, né? Até porque, dependendo, a gente tem, eu vou mostrar, a gente tem os 8 tipos na nossa disposição psicológica e nós temos grau de desenvolvimento desses tipos, né? Então, conforme essa combinação, né, da ordem dos tipos e do grau em que eles aparecem, vai dar um tipo de pessoa bastante diferente umas das outras, tá? Mas é interessante a gente tentar se reconhecer aqui nessa assim, quando a gente olha para essa informação que eu vou passar agora, que eu vou compartilhar agora com vocês, é quando a gente fala do arquétipo, é o arquétipo puro, né? Não é a pessoa em si, a pessoa individual, mas é o arquétipo. O arquétipo tem essas características. Na pessoa, ela vai ter essas características misturadas com outras. Vai depender da disposição psicológica dela, mas a gente vai conseguir aqui, mais ou menos, se identificar com 2 ou 3 funções. Então, o tipo sensação, ele privilegia as informações obtidas através dos 5 sentidos. Lida com o aspecto prático da realidade, confia nos fatos, a experiência prática que é real, eles são realistas e ponderados.
Então, é o tipo que está mais presente na realidade, no aqui, no agora, é o tipo sensação. Reporta-se ao que pode ver, tocar, cheirar, facilidade em lidar e perceber as necessidades do corpo. Então, são pessoas que são muito ligadas no corpo. Quando a gente vê aquelas pessoas que adoram ir para academia, então sempre, sabe, cheia de energia, provavelmente tem a sensação alta. São concretos, atentos aos detalhes e funcionam no aqui e no agora. Então, esse tipo, ele também é muito ligado, muito conectado com os detalhes, vê os detalhes das coisas, né, acontecendo. Tendem a responder à situação vivencial imediata e são eficientes em emergências, né? Trabalham bem com instrumentos, aparelhos, veículos, utensílios. Então, são aquelas pessoas que lidam bem com todo tipo de instrumento, né? Músicos, fotógrafos, cirurgiões, né? Preocupam-se em manter as coisas funcionando, né? Arruma tudo, conserta tudo, né? E eles veem mais as partes do que o todo. Então, a utilidade das coisas, isso é um critério muito importante para o tipo de sensação. Tudo tem que ter um caráter útil, né? Eu vou tomar sol porque eu quero me bronzear, eu vou entrar no mar porque eu estou com calor, eu vou pegar essa flor para enfeitar a minha mesa, né? Tem sempre assim um motivo. A intuição, ela já é mais contemplativa, né? A sensação, ela vai sempre buscar uma utilidade para aquilo. O prazer e o bom gosto é muito marcante nesse tipo. Então, o tipo de sensação, ele tem, assim, muito bom gosto. Geralmente são pessoas que se vestem bem, que têm estilo, que comem bem, sabe escolher um bom prato, enfim. Aprende através da imitação e da observação, aprecia o familiar e o tradicional. A criatividade surge através do esforço e da insistência, né? Então, são aquelas pessoas que insistem em fazer, aprendem a técnica, né? Então, um fotógrafo, por exemplo, na sensação extrovertida, ele vai ser um fotógrafo técnico, ele sabe a luz perfeita, ele sabe o ângulo perfeito para fotografar. Na sensação introvertida, ele já não é tão técnico. Um fotógrafo sensação introvertida, ele é mais conceitual. Então, ele vai fazer aquelas fotografias que são mais conceituais, né? Ele pega uma cadeira que não tem graça nenhuma e ele tira uma foto, assim, de um pedacinho da cadeira e aquilo revela uma beleza extraordinária. Então, são formas diferentes de percepcionar. Aí, aqui, as crianças, né, do tipo sensação. Então, são crianças que gostam de brincadeira, que imitam a vida real. Então, aquela coisa no escritório, fazer comida, brincar de casinha, né? Tudo que de escola, da professora, são aquelas crianças que colocam um monte de boneca, né, para assistir aula e dar aula para as bonecas. Então, é bem o tipo sensação. São crianças que sentem prazer em usar o corpo, têm natural disposição para esportes e movimentos corporais, brincadeiras que têm cariz utilitários, né? Tipo, fazer suco para vender, para ganhar dinheiro, elas querem ganhar dinheiro já desde muito pequena, desenham objetos copiando exatamente como são na realidade, então eles pegam, sabe, vai desenhar uma flor, tentar imitar a realidade, vai tentar sempre copiar, né? Desenhar coisas que já existem. Gostam de ajudar e aprender ofícios imitando os adultos como eles são. Então, são crianças que gostam realmente de imitar os adultos e imitar a realidade, a vida real, né? Então, só que fazer uma observação, porque a nossa sociedade, de um modo geral, planeta, de um modo geral, ele foi desenvolvido para duas funções básicas, que é o pensamento e a sensação extrovertida, e o sentimento nas mulheres, né? Todo as escolas, os trabalhos, todos esses modelos que a gente segue, então, foram pensados para
a intuição e para a sensação. Então, todos os outros, né, pobrezinhos, tiveram que passar por esse processo de adaptação. E às vezes pode ser que pode condicionar um pouquinho no desenvolvimento dessas outras funções. Tudo bem até aqui? Alguém quer colocar alguma questão? Não? Então vamos seguir. Intuição. Então, a intuição, ela tem uma preferência por obter informações através do sexto sentido, né? Observam o que pode vir a ser. Então, está muito conectada com as ideias, com as possibilidades, né? Observa a natureza oculta dos fenômenos, antecipando-os, usando a percepção sensorial apenas como ponto de partida para acessar as ideias, imagens e possibilidades. Se preocupa com o significado dos eventos, é muito atento às sincronicidades, tenta tomar decisões muito rapidamente e sem comparar opções. Então, a intuição é aquelas pessoas que estão sempre vendo sincronicidades, né? Número repetido em hora, são muito ligadas ao mundo holístico, né? Tem o elemento, aqui o elemento da sensação, só para vocês saberem, é o elemento terra. E a intuição, o elemento dela é o fogo. As implicações da experiência, o que poderia acontecer e o que é possível, são mais importantes que a experiência real por si mesmo. Então, o tipo intuitivo, ele é aquele que tem assim uma grande ideia, um projeto, ele fica fascinado com aquele projeto, ele vê todo o projeto pronto, concluído, acontecendo, mas quando chega na hora de colocar aquilo em prática, ele já perdeu a paciência com aquilo, né? Então, ele vai precisar de alguém que tenha o realista, o pensamento, para ajudar ele a concretizar, né? Porque se fica só na intuição, ele só vê a coisa toda e depois, sabe, quando aquilo que ele já viu, que já aconteceu, já perdeu a graça, ele já não vai mais lá. Então, ele processa a informação muito depressa e relacionam de forma automática a experiência passada e a experiência imediata. Então, o tipo intuitivo, ele é aquele tipo de pessoa assim, que ele olha para uma outra pessoa, assim, ele faz um scanner dela, assim, sabe? Ele consegue fazer associações muito, muito rápidas, né, entre passado, né, a experiência imediata e futuro, inclusive. Ouve a voz interior, os insights, vêm através de pensamentos e sentimentos. Então, são aquelas pessoas que todos nós sonhamos, todos nós temos nossas intuições, os nossos insights, mas os intuitivos, eles seguem os insights dele, né? Algumas pessoas, por exemplo, têm uma intuição, estou num caminho, vou por aqui, não, tem a intuição de ir por um lado e vai pelo outro, e dá ruim, né? Não dá bom. Geralmente, os intuitivos, quando tem assim, quando são bem desenvolvidos, eles seguem a intuição deles. Os palpites frequentemente estão certos, percebem aspectos que a aparência óbvia não revela, né? Por quê? Porque ele capta a informação que está fora, não sabe explicar, não tem lógica. Se você for olhar pelo pensamento, pelo realista, não tem lógica, simplesmente ele capta a informação do astral, de algum lugar. Ideias complexas, teorias e conceitos abstratos são mais atraentes do que fatos e dados objetivos. Pronto, o intuitivo, ele gosta de ideia, né? Ele gosta de explorar o oculto, o abstrato, né? Ele não tem muita paciência, assim, para fatos, para as coisas muito objetivas. Podem parecer indiferentes e frios e são controlados. Então, eles podem parecer indiferentes e frios num sentido mais... porque geralmente são pessoas que passam muito tempo com ela mesma, com as ideias dela, porque a intuição é a função do inconsciente por excelência, né? Então, a intuição, ela está conectada com o inconsciente coletivo. Então, ela está sempre
sabe, vendo imagens, tendo ideias, pensando muito rápido, muito no futuro, né? O tipo sensação é o tipo que é mais fácil viver aqui no agora, no presente, na Terra, o elemento dele, terra. A intuição não, é fogo, montes de pensamentos, montes de imagem, montes de ideias, né? E ele passa muito tempo realmente nesse processo de interno dele mesmo, né? Podem parecer indiferentes em frios, então nesse sentido, né? E analogias e metáforas são usadas e aliadas a uma excelente capacidade de interpretação, né? Então são pessoas, por exemplo, que gostam de usar muita analogia, gostam de usar muita metáfora para falar das coisas, né? Aprendem mais fácil através de analogias e metáforas. Então, as crianças intuitivas, elas não imitam a vida real, mas inventam mundos de fantasia cheios de linguagens alienígenas e com trajes que só eles entendem. Então, são aquelas crianças que são, sabe, pintam coisas diferentes, gostam de brincar, inventam aquelas brincadeiras super estapafúrdias, né, que só eles entendem o que é, constroem coisas que não faz sentido nenhum, não tem nexo nenhum, desenham coisas abstratas, embelezando o que tem referência à realidade, incluindo um toque de absurdo nela, né? Então, eles sempre vão, assim, pegar um pouquinho para essa coisa do fora do comum, do absurdo, do nonsense. Na escola, prefere interpretação e usa palpites para chegar a uma conclusão. Aprendem melhor através de metáforas e imagens, né? Depois, o tipo pensamento. Então, são pessoas que geralmente buscam identificar, analisar, categorizar e definir a realidade ou o objeto, né? Tem como princípio a distinção racional e lógica dos fenômenos. Então, aqui a gente vai encontrar os matemáticos, os cientistas, Darwin, né? Darwin é um grande exemplo do pensamento extrovertido, né? Ele categorizou tudo, criou categorias, subcategorias, né? Decide baseado em prós e contras, verdadeiro ou falso, né? As conclusões são sempre lógicas e racionais. Aquelas pessoas que a gente conhece, né, que são extremamente racionais, lógicas. Você tenta explicar uma coisa fora da lógica, não entende. Apreciam a lucidez de um raciocínio, né, aqueles raciocínios elaborados, aquelas teorias complexas. Aprendem melhor quando avaliados de forma imparcial e objetiva, percebendo claramente onde erraram e onde acertaram. Têm uma capacidade crítica bem desenvolvida, preferindo ser verdadeiros e frios do que falsos ou omissos e bondosos. Então, assim, eles não tem, assim, muita preocupação com a simpatia ou com querer agradar o outro, não. É o que é lógico. Focam nos princípios universais, lidam com as pessoas de forma firme, impessoal e objetiva, é difícil de ser compreendido e empático. Então, assim, aquele pai, né, que a gente conhece, assim, muito, que tem muitos mesmo, pai, pensamento extrovertido, né, são os engenheiros, os advogados, os professores, matemáticos, né? Então, são pessoas, assim, que tendem a ter uma personalidade mais rigorosa, exigir mais, né? Exigir, fazer exigências com relação à nota de escola, o desempenho. Então, é um comportamento muito típico do pensamento extrovertido. Adora prestar exames porque eles conseguem avaliar e mostrar o que sabem, né? Então, a gente vê isso muito na escola tradicional, né? No ensino tradicional. Hoje as escolas estão voltadas e orientadas para o pensamento extrovertido, né? Aquelas provas, né?
super rígidas, você sabe ou você não sabe, não importa muito se você está bem, se você dormiu bem à noite, se você estava ansioso, se você não estava, se você teve dor de barriga, nada disso interessa o resultado da prova. E não gostam muito de praticar educação física, atividades físicas, né? São pessoas que não têm, assim, uma afinidade muito grande com o corpo e com atividade física. Então, as crianças do pensamento, elas demonstram suas habilidades intelectuais logo cedo, são atraídas para o desenvolvimento da razão através da ciência, da matemática ou da filosofia. Então, são aquelas crianças, assim, que gostam de brincar de Lego, de construir coisas, de jogo de química, videogame, tablets e etc. Procuram estímulos mentais para se entreter, são naturalmente críticos, controlam seus sentimentos parecendo indiferentes, né? Tem uma coisa aqui que é engraçado, porque quem tem o sentimento, o tipo sentimento, ele não tem muito problema em expressar as emoções, mas o tipo pensamento, ele tem medo do sentimento, porque ele não sabe expressar as emoções, ele não tem muito essa habilidade, né, de como expressar as emoções dele. Então, é sempre assim, um tipo de pessoa que parece mais frio. Num casamento, pode ser complicado, né? E uma criança, por exemplo, que ela nasce, né? Uma criança que é, por exemplo, um intuitivo, e tem o azar de nascer numa família que o pai é professor de física e a mãe é professora de matemática, ambos pensamentos, e aquela criança, coitadinha, sentimento, por exemplo, intuição, seja o que for, que nasce nessa família vai sofrer horrores, né? Porque ela vai chorar, o tipo de sentimento chora, é um tipo bem emotivo. A criança vai chorar meu pai, a minha mãe vai falar, mas para que esse choro? Né? Não tem razão para você chorar, né? Engole o choro. Né? Então, é uma criança que vai ser muito suprimida nesse nível. Aprendem melhor em escolas grandes, onde são tratadas de forma impessoal, preferem ser avaliados de forma imparcial e objetiva. Está vendo que é bastante que o nosso modelo, né, de escola. Não gostam de atividades como educação física, natação, judô e etc. E aí depois a gente tem o tipo sentimento. Né? Então, o tipo sentimento, eles organizam e estruturam a informação para tomar decisões orientadas por valores e convicções. Né? Ou seja, quais são os meus valores pessoais, né? E aquilo que eu acredito, né? Que vai ser o meu principal critério para tomada de decisão. Julgo o valor intrínseco das coisas, valorizo o sentimento em suas avaliações, tem facilidade no contato social, preocupa-se com a harmonia do ambiente, né? Então, o tipo de sentimento, ele é aquele tipo de sentimento, é o tipo que se preocupa com o outro, que se preocupa em criar harmonia, que se preocupa em expressar as emoções, em conectar, valoriza impressões pessoais, gosta de ter relações impessoais, preocupa-se com os sentimentos e valores dos outros, são amigáveis, compassivos, empáticos, demonstram sentimentos e afetos e podem ser vistos como descontrolados. Por quê? Porque eles não têm problema de expressar a emoção, o sentimento, né? Você pega o pensamento, o tipo de pensamento, são pessoas extremamente frias, metódicas, né? E têm medo de expressar, não sabe expressar suas emoções, então o sentimento, que ele expressa mais facilmente as suas emoções, pode parecer assim um bocadinho esquisito para os outros tipos. Então, as crianças do tipo sentimento gostam de estar em harmonia com os amigos e com a família, têm grande sensibilidade ao sofrimento das pessoas ao sofrimento das pessoas e dos animais, são mais sociáveis do que intelectuais, cultivam relações com amigos e professores, aprendem melhor com música, desenho, imagem e quando estão afetivamente vinculados ao conteúdo, né? Então, para a criança do tipo sentimento e da intuição também, escolas como, por exemplo, Waldorf, Montessori, é melhor
porque ela pode estar mais acolhida, né? Pode se sentir mais perto do que uma extensão da casa, né? Uma escola muito grande, com 50 alunos dentro de uma sala de aula, para um tipo de sentimento, é bastante perturbador. Se adaptam melhor em escolas pequenas, né, que dão continuidade à noção de família, e as avaliações objetivas podem causar angústia e branco, né? Então, eles preferem avaliação oral, porque pode explicar e dar exemplos, é mais fácil, né? Ele se conecta com aquilo que ele quer falar e ele consegue expor e se expressar de uma forma mais única do que marcar xizinho ou ter que decorar uma resposta para fazer uma prova. Tudo bem até aqui? Alguém quer me dar algum feedback? Colocar alguma pergunta? Alguém se identificou com algum tipo? Pri, eu tentei buscar aqui onde é que para sentir como encaixava. E a minha percepção é que eu tenho um pouco de tudo, assim, está muito, Todos nós temos. muito espargido, assim, eu não consigo. Parece que para determinadas atividades um predomina, outro tipo de situações é um outro a predominar. É, é, E você já tinha dito, né, que a gente tem tudo isso, né? exatamente. A gente tem todas as funções. Temos todas. Então, mas assim, tem assim sempre uma ou outra que vai se sobressair mais. E eu consigo também, não sei se isso você teria alguma coisa para confirmar ou não. Eu consigo perceber que algumas das coisas em que, quando você começou a falar, em que eu não me identificava, e depois eu fui penar, mas isso eu tenho, isso eu consigo, eu tenho certeza de que eu as adquiri através do processo da vida mesmo, não foi numa espontaneidade, sabe? Eu acho Isso vai depender muito de como é que foram as oportunidades que a pessoa teve na vida para fazer, para desenvolver as funções, né? Porque se você pega uma pessoa que está lá no campo, né, e nunca saiu do campo, desde que ela nasceu, não teve muita escola, não teve pouca espiritualidade, pouca intelectualidade, né? É uma pessoa que provavelmente assim tem uma, talvez um pouquinho de outra, assim, né? Não tem assim muito, não expandiu muito, não desenvolveu muito. Agora você pega, por exemplo, uma pessoa que teve muita oportunidade, por exemplo, uma pessoa que é intuitiva, ela é intuição, ela tem assim, alguma inclinação para o mundo holístico, mas isso não era muito bem compreendido, especialmente há anos atrás, né? Você chega para o pai e fala, eu quero ser músico, e o pai fala, não, você vai ser advogado, não tem hipótese, a família inteira é advogado, você vai ser advogado também, dá com violão na cabeça da criança. Então, o que acontece? Ela vai fazer o direito, vai fazer advocacia, ela vai desenvolver? Ela vai desenvolver. É tudo desenvolvível, a gente pode desenvolver. Você vai para a faculdade, aprende. Vai ser provavelmente um advogado medíocre e frustrado, mas pode? Pode. A função está lá, você pode desenvolver. Então, quanto mais você teve oportunidade na vida de explorar, de conhecer outras coisas, outras culturas, trabalhar em atividades diferentes ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo essas funções, né? Vai desenvolvendo as nossas funções. E pode desenvolver até 6 delas. Uma pessoa individuada, né, o processo de individuação que o Jung fala, pode ter até 6 funções desenvolvidas, né? Sendo que 2 vai ser sempre subdesenvolvido. E pode acontecer também, né? Porque o que acontece? Se, por exemplo, aquela criança, né, coitadinha lá, o sentimento que nasceu lá na família do pensamento, se a função pensamento é a função inferior dele, ele vai ter que desenvolver essa função inferior por sobrevivência, e ele vai desenvolver. Vai ser ruim a vida inteira, ele vai ter dificuldade, vai se sentir um pouco deslocado, um pouco frustrado, mas
ele também vai ter o processo de desenvolvimento espiritual dele bastante facilitado a partir da meia-idade, quando vem a época das crises, né, dos questionamentos. Então, é sempre assim, sabe? De duas mãos. Por um lado, é ruim no começo, mas é bom depois. Às vezes pode ser bom no começo e ruim depois, ou mais ruim no sentido de mais difícil, né? Porque o crescer nunca é fácil, né? O processo de desenvolvimento para todos nós é sempre um bocadinho... mas pode ser desconfortável. Não é, geralmente não é um processo assim muito, muito fácil. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Mais alguém se identificou com algum tipo? Tá. Então, eu vou falar para vocês aqui esse conceito que foi desenvolvido pelo autor norte-americano James Johnston, e ele fez aqui um estudo muito bacana, que ele pegou o que era a essência do tipo, né? O dom de cada tipo, porque cada tipo dá um dom para a gente, né? Ele tem um potencial que é muito evidente, né? E a ideia é que o que o James traz para a gente, quando ele desenvolveu o Gifts Compass, a ideia que ele traz para a gente é que o interesse do James, quando ele estava pesquisando, né, os tipos psicológicos, era encontrar uma ligação dos tipos psicológicos com o nosso processo de individuação. Né? E um processo de individuação é tornar-se único, né? Tornar-se si mesmo, né? Mais único, mais espontâneo, mais natural, mais possível. Né? Então, ele queria encontrar qual era a relação dos tipos psicológicos com o nosso processo de individuação. E o que ele traz para a gente é que cada tipo ele tem uma força, ele tem um dom, ele tem um potencial, e quando a gente consegue colocar o nosso potencial, né, ao serviço do mundo, nós somos pessoas realizadas. Por quê? Porque eu posso desenvolver outros tipos? Posso, mas eu não vou ser uma pessoa realizada, né? Aquela criaturinha que queria ser músico e o pai obrigou de ser advogado, coitadinho, ele vai chegar com 30 anos, uma pessoa frustrada, com crises fortes, com falta de identidade, com falta de motivação, né? Então, aquilo que o James fez foi fazer esse estudo, né, dos tipos e trazer para a gente qual é a força, né? Qual é que está ali, a força motivadora, qual é o dom que está presente ali, né, que a gente pode expressar e colocar no mundo, e que à medida que a gente faz isso, a gente sente motivação, a gente sente prazer, a gente sente inspiração, a gente sente, né, tudo isso. Porque quando a gente está no processo de escolher carreira, a gente é muito jovem, não tem maturidade para isso, os critérios que a gente usa é se vai ser bem sucedido, se vai ganhar, se dá dinheiro, né, basicamente, tem status, né? Mas ninguém ensina a gente, quando a gente tem 15 anos, 16, 17 anos de idade, que quando a gente faz aquilo que a gente ama e gosta e acredita, a gente está co-criando uma realidade de sucesso. Né? Ninguém ensina isso pra gente. Não importa o que, você vai ser artista de circo, mas se você ama aquilo, né, você vai ser feliz fazendo aquilo. Né, e vai co-criar uma realidade de sucesso. Então, isso aqui é bacana. E aí, aqui uma outra coisa que é importante chamar a atenção é porque eu fiz uma apresentação assim bem breve, né, de algumas características mais evidentes dos tipos, mas, entretanto, cada tipo, quando ele está orientado para a introversão ou para a extroversão, isso muda significativamente a função. E a gente vai ver um pouco disso agora, né? Como é que é cada um desses tipos na sua respectiva orientação. Se é mais para extroversão, para introversão,
o tipo vai mudar, né? Vai mudar bastante. Então, o sentimento extrovertido, o James chamou de dom social, né? Porque são aquelas pessoas que procuram ativamente harmonia nos grupos. Então, o dom social, ele tem a capacidade de se relacionar com os valores e as normas dos outros e dos grupos, né? Especialmente. Ele está muito relacionado com o outro, o objeto está fora, está no outro. Então, são aquelas pessoas que, quando entram no relacionamento, o sentimento introvertido, quando ele está num relacionamento, ele fala assim: eu te amo e você não tem nada a ver com isso. É o meu amor por ti. Nada do que você fizer vai mudar o que eu sinto por você. Né? O tipo de sentimento extrovertido no relacionamento, ele é aquele tipo que é assim: eu te amo. E você? Você também me ama? Eu gosto disso. E você? Você também gosta? Ah, eu quero fazer isso. Você também quer? Então, ele vai sempre buscar no outro a confirmação para ele poder expressar o sentimento dele. A forma como ele expressa o sentimento dele é no outro. Então, é um tipo que é bastante camaleônico, ele tem uma grande capacidade de adaptação, é o mais empático de todos os tipos, porque esse tipo ele consegue de verdade, né, se conectar com o outro, porque ele entra no lugar do outro mesmo. Às vezes, até as outras pessoas que olham pensam que ele é falso, mas não é falsidade, ele consegue realmente se colocar no lugar do outro, conectar, sentir. É uma esponja, absorve tudo, né? Então, eles valorizam aquilo que já é valorizado no mundo, né? Então, enquanto o sentimento introvertido valoriza os valores internos dele, as crenças, aquilo que ele acredita, que ele gosta, né, o tipo de sentimento extrovertido, ele vai valorizar aquilo que é valorizado no mundo, né? Os valores dos outros, os valores da família, os valores da escola, os valores da instituição, né, os valores da cultura, né? Tá fora. Buscam harmonia com os valores dos outros, né? Também sempre muito conectado com os outros, conseguem se adaptar rapidamente, porque eles são muito, muito camaleônicos, eles são defensores dos valores tradicionais, né, tipo família, organização, comunidade, cultura, nação, né, estão sempre em grupo, são aquelas pessoas que fazem eventos, que conectam todo mundo, tem sempre o telefone de quem faz alguma coisa, sabe, criam aquelas relações, colocam as pessoas em contato umas com as outras, fazem web. O arquétipo deles é relações públicas, né? É esse o arquétipo do tipo social, relações públicas, sempre em contato, sempre colocando pessoas em contato, conectando todo mundo, recebendo, fazendo festas, organizando, né? Tem essa preocupação com o ambiente, com o bem-estar de todo mundo. Demonstram empatia, eles são mesmo muito empáticos, mesmo muito empáticos, são bastante sociáveis, conversadores e hábeis em fazer os outros se sentirem confortáveis e valorizados. Então, são aquelas pessoas que têm sempre um conselho para te dar, sabe, uma palavra de amiga. Aí depois, o sentimento na introversão, a gente vai ter o idealista, a força dele, é o dom do sentimento introvertido, é o idealista. Então, eles dão atenção aos valores e aos ideais que são profundamente sentidos, né? Um tipo que sente mesmo, sente com força, sente sabe, com profundidade. Eles são pessoas que geralmente estão ligadas ao que elas sentem que é verdadeiro, que é bonito, que é bom, né? Não ligam nenhuma para as normas sociais, nenhuma, estão nem aí para as normas sociais, detestam as normas sociais. Enquanto o social é super adaptado às normas sociais, o idealista não. Geralmente são aquelas pessoas que contestam, que protestam, que mobilizam para contestar, né? Que não ligam a mínima
né, para as normas sociais. É que nem eu, né, tá o tempo todo falando mal das normas sociais. São orientadas para o holístico e o universal, então são pessoas que têm muita tendência são muito inclinadas, né, para o holístico, para a sua própria realidade interior, para os seus processos interiores. A profunda conexão com a vida interior faz delas pessoas silenciosas, né? Então, geralmente, pessoas que são mais silenciosas, que refletem muito, pensam muito, buscam psicologia, buscam filosofia, buscam entender, compreender os seus processos internos, né? Querem, sabe, têm esse interesse de entender, né? O que se passa dentro delas, dentro, né? São idealistas e podem fazer contribuições significativas e valiosas, né? Como, por exemplo, defender causas, lutar contra alguma coisa, né? Então, um idealista, quando ele tem uma causa para lutar, assim, ele vai, né? Ele tem a força. Então, são aquelas pessoas que realmente, sabe, mobilizam para lutar por uma injustiça, para defender uma causa, seja ela qual for. Não gostam de conversa fiada ou superficialidade, não tem nenhuma paciência para esse blá 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 superficial, né? São pessoas mais profundas, são pessoas que gostam de falar mais sobre questões existenciais, né? Têm capacidade de permanecerem conectadas aos valores, né? De ver o significado holístico mais amplo dos acontecimentos, né? Então, o forte desse tipo é lutar por aquilo que ele acredita, defender os ideais, defender os valores, né? É o maior critério, o critério mais importante para ele é, de fato, os valores. Aí depois, tudo bem até aqui? Depois a gente entra aqui no pensamento. Então, o pensamento, ele voltado para a extroversão, ele vai ter o dom construtivo, né? Que é o dom de organizar na prática. Então, o dom construtivo, ele tem a capacidade de construir ordem a partir do caos, né? Tem um pensamento racional, orientado para a lógica, né? Categorias, planilhas, tabelas, né? Tudo que é quadradinho, né? É bom. Estão atentos aos detalhes e eventos práticos, aplicam a lógica para criar ordem prática, categorizam tudo, né? Então, aqui, se a gente pegar a diferença entre o pensamento extrovertido e o pensamento introvertido, por exemplo, o pensamento extrovertido são aquelas pessoas, por exemplo, são matemáticos, né? Um matemático, ele não pensa nada por ele próprio, ele pega um pensamento que está fora, que já foi pensado antes, né? E ele pega esse pensamento e ele ensina aquilo, ele entende, ele compreende, ele usa. Um engenheiro, por exemplo, ele pega aquela teoria e ele constrói um prédio usando aquela teoria. Ele entende a teoria com uma maestria, assim, né? Mas ele não pensa assim, nada de novo. O tipo de pensamento introvertido, ele é dialético, é ele dialogando com ele mesmo o tempo todo, nessa dialética, ele com ele mesmo, dialogando, buscando novas teorias, né, sobre as coisas. Então, é a diferença fundamental, assim, entre esses dois tipos. A ordem é o seu lema, né? Sempre buscam pela ordem, gostam de pensar racionalmente, usam a lógica para tirar conclusões baseadas em dados objetivos, né? Critérios objetivos, racionais. Eles são bem familiarizados com o mundo como ele é, né? Também aceitam bem as normas sociais, né? Aceitam o mundo como ele é, tudo tem que ser cientificamente comprovado, né? Etc.
têm os pés firmes no chão, eles sabem para onde eles estão indo e os meios pelos quais eles vão chegar lá, né? Então, são pessoas que têm assim, uma percepção prática também muito favorecida. São decisivas, são bem organizados, racionais, confiáveis, né? Então, são aquelas pessoas que têm as finanças muito bem organizadas, que são bons investidores, que são bons em analisar números, em planejar, são empíricas, né? Preferem focar a sua atenção em experiências concretas, né? Ao invés de conceitos abstratos, né? Concretos. Ideias, tradições, dados, coisas e pessoas são fatores para tirar conclusões e construir a ordem, né? Então, eles vão buscar a informação em coisas que já existem, em teorias, né, fatos. Se ocupam desenvolvendo padrões, políticas, processos, organizações, edifícios, ou em qualquer lugar que haja necessidade de se criar uma ordem prática, concreta, a partir do caos, a partir do nada, né? Provavelmente a gente vai ver ali um pensamento, um construtivo. Então, eles gostam de elaborar calendários e cronogramas, né, para organizações, projetos, processos, eventos, né? Tem pessoas que têm planilha para tudo, é uma coisa impressionante. Gostam de desenvolver ou modificar as regras e normas que servem como diretrizes para os outros, né? Então, criar normas, normatização, processos, passos, estágios das coisas, né? Capacidade de processar problemas de forma racional, né, de se basear na realidade objetiva e de criar e manter a ordem. Então, esse são os dons do construtivo. E aí depois a gente tem, em contrapartida, o pensamento na introversão, que é o dom dele é o conceitual, né? E ele está intensamente concebendo conhecimento. Então, o pensamento introvertido, né, que é o dom conceitual, ele tem essa capacidade de lidar com problemas conceituais difíceis, né? Eles gostam de pensar de forma intensa e perspicaz, podem estar sempre descobrindo algo ou resolvendo algum problema difícil, né? Como eu falei, é a dialética da dialética, da dialética, da dialética, da dialética, da dialética, da dialética. Ele não para, ele entra no pensamento, ele segue o pensamento, e ele vai em busca de resposta. Ideias, fatos e conceitos de todos os tipos são coletados, classificados e considerados, né? Mas ele faz isso não só para o seu próprio bem, mas com o intuito de obter compreensão, uma maior compreensão sobre as coisas. Eles gostam de aprender, né, de ter uma maior compreensão do mundo, também das questões existenciais. O Jung era um tipo pensamento introvertido, né, com intuição. Tem uma capacidade natural de discernir padrões, relacionamentos e semelhanças entre ideias ou fatos aparentemente diversos. Então, aqui a gente já vê o pensamento introvertido numa forma mais holística. Ele tem esse olhar mais holístico. Por quê? Porque a energia está voltada para dentro, para a introversão, para o inconsciente. Enquanto que o pensamento extrovertido, não, ele está interessado em saber o que diz a regra, né? O que diz a teoria, o que a ciência já comprovou. O pensamento introvertido consegue escapar um pouquinho disso, porque na introversão ele se volta para dentro, e ali ele consegue ter um pensamento mais holístico, né, das coisas. Então, tendem a pensar de uma forma sistemática e mais holística, gostam de encontrar conceitos, sistemas ou princípios unificadores de ideias ou fatos díspares,
eles são muito dialéticos, né? Buscam a compreensão ou uma ideia ou um problema com uma intensidade de pensamento incessante, incessante, é quase insuportável um pensamento introvertido. Você dá um enigma para ele não sai, fica ali até resolver aquilo, é muito forte nele essa necessidade de encontrar as soluções para as coisas, encontrar uma resposta. Então, busca a solução de problemas internos e por construção de teorias que requer intensa concentração, tornando-as menos sociáveis. Então, também são pessoas que, como estão muito conectadas com o seu mundo interno, com seus próprios pensamentos, não são, em geral, pessoas muito sociáveis. Vai sempre depender da combinação com as outras funções para ver como é que vai ser essa pessoa depois atuando. Então, tem uma capacidade de pensar com discernimento, né? São grandes pensadores, de distinguir padrões e sistemas e de buscar incessantemente a resolução de um problema ou uma ideia. Tudo bem? Essa é a força desse tipo. Perguntas? Não? Alguém se identificou? Vamos lá. Mas a sensação na extroversão. Então, a sensação na extroversão, ela tem um dom realista, que é vivendo o momento de forma plena. essa é a sua força. Então, tem a capacidade de perceber a realidade factual das coisas, né? O que acontece aqui? A função, a sensação, quando ela está direcionada para a extroversão, ela é mais fácil da gente entender. Por quê? Porque a sensação, por natureza, ela já está orientada para o mundo externo, certo? Se ela absorve a realidade através dos 5 sentidos, está fora, né? Então, essa função central da sensação e da energia extrovertida, elas são muito parecidas, né? Elas estão ambas orientadas para o mundo externo. A função sensação, ela está mais orientada para o presente e para o passado, né? Depois, enquanto que a intuição está mais orientada para o futuro. A capacidade de perceber muitos detalhes, né? Eles têm essa capacidade muito desenvolvida, né? E também com relação aos fatos sobre o mundo externo. Todas as sensações, todos os detalhes, todas as nuances no ambiente têm significado e importância para a sensação extrovertida. Eles tendem a prestar atenção a todos os fatos, todos os mínimos detalhes. Muitos detalhes e específicos, né, são de grande interesse, né, e são registrados por eles assim com muita precisão, né, são boas testemunhas oculares, porque eles conseguem realmente, sabe, captar os detalhes das coisas. Gosto, cheiro, visão, né, som, toque, são de grande interesse, né? Cada nuance, cada variação, né? São, sabe, fatos registrados sobre aquela experiência, sobre a experiência da vida. A palavra da sensação é precisão. Né? A precisão é a palavra de ordem delas. Né? São pessoas que têm uma tendência para o perfeccionismo, né? Para buscar, sabe, gosta de tudo muito preciso, muito certinho. Então, tipo, sensação é aquela pessoa que pega um livro para ler, ela lê o livro da primeira página até o fim, ela compra uma coisa, ela lê o manual de instrução. O tipo intuitivo não, né? O tipo intuitivo, ele pega um livro, ele vai primeiro ver os capítulos que ele quer ler, ele lê do fim, ele lê o último capítulo, lê só 2 ou 3 capítulos do livro, larga o livro, nunca mais volta a ler. Pega um objeto, ele nem sabe que aquilo tem manual de instrução, quebra tudo, mexe tudo, experimenta tudo, não tem muito respeito com os objetos.
Então, a sensação tem. Tendem a se basear no momento, na realidade prática, mas também desfrutam de uma interação animada no mundo. Então, são pessoas assim que sabem viver, gostam de viver, apreciam a vida. São muito divertidas, né? Seu amor à experiência faz delas amantes da vida. A sua atenção precisa aos detalhes, tem um espírito divertido e tem uma capacidade de se ajustar rapidamente às novas condições. Então, essa é a força do tipo realista. E aí, depois, a gente tem a sensação na introversão, que é um tipo estético, né? Então, é o dom estético, recolhendo impressões estéticas, né? E a capacidade, eles têm é um tipo que tem uma capacidade em comum de embelezar as percepções do mundo externo com a imaginação do mundo interno. Então, esse tipo ele é bem intrigante, porque ele capta ele capta ele percepciona, ele capta a informação através dos 5 sentidos, só que ele vai processar isso dentro, né? Então, é aquela coisa que eu falei do fotógrafo, né? Eles são fotógrafos muito conceituais, eles vão buscar a essência daquele objeto, daquela foto, daquela coisa. Ele não está tão preocupado com a luz perfeita, com o ângulo perfeito, mas com a essência da coisa, né? Com a arte, com a beleza, né? Eles têm assim uma capacidade, são muito conectados com a beleza das coisas, né? Gostam de absorver impressões intensas, né? São pessoas que ficam intrigadas, cativadas e absorvidas pela experiência de perceber eventos especiais ao seu redor, né? Detalhes também, sensação, fatos especiais ou características particulares podem causar impressões estimulantes e vívidas, né? Então é aquele tipo que, sabe, ele pode se imaginar num lugar e ter a sensação de estar lá ou de já ter estado naquele lugar. É muito vívido para eles a sensação, porque está muito conectada com o mundo interno. Então ele tem a sensação e quando ele vem para dentro ele vive aquilo na introversão, né? Tem a experiência de sentir, né? Quase como se ele estivesse lá mesmo. Tendem a cultivar esteticamente interpretações sentidas de suas percepções, né? Vai trabalhar tudo, vai trazer tudo muito para a coisa do estético, do artístico, vai pintar um quadro, ele vai dançar, ele vai fazer uma escultura, né? Quaisquer aspectos mundanos podem ser reinterpretados de forma vibrante e artística. As suas impressões intensas e vivas mergulham fundo e às vezes mantendo-a sob uma espécie de feitiço silencioso. É o tipo mais incompreendido que tem dos 8, é a sensação introvertida, é mesmo um tipo muito incompreendido, assim, o mais incompreendido deles todos, né? Porque ele tem uma relação, é aquelas pessoas assim que geralmente são grandes artistas, né? Mas eles não gostam de se expor, eles não gostam de expor a obra deles, podem ser pessoas extremamente reservadas, né? Não se mostram, a arte deles tem um valor para eles, ele faz aquilo, mas ele não consegue vender, ele não consegue vender aquele quadro, sabe, o quadro deles, é deles, tem valor para ele. Por quê? Porque é introvertido. Então, na superfície, eles aparentam estar calmas e racionalmente autocontroladas, mas por dentro podem estar experienciando um carnaval vibrante de impressões, muito, muito conectado com a arte mesmo, é um tipo que é bastante artístico. Podem ter uma habilidade extraordinária sobre uma impressão do passado e do futuro, né? Também tem essa percepção bem apurada. Porque a sensação introvertida, ela tem, sim, ela percepciona a realidade através dos 5 sentidos, mas como ela está na introversão, ela tem também o 6º sentido. Então, ela tem os 5 sentidos, mais o 6º, que é
que é a intuição. Então, é um tipo bem mesmo difícil de entender, e é um tipo raro, não tem muitos. É raro de encontrar. Então, ele pode ser bem parecido também, ser confundido com a intuição. Então, além dos 5 sentidos, a sensação introvertida tem também o 6º, né? Porque essa introversão, a introversão é por excelência a orientação do inconsciente. Então, eles vão se misturar ali um pouquinho, né? Podem ter uma percepção profundamente nítida de um lugar sem nunca ter estado lá, né? Ou também pode sentir como uma espécie de premonição de algo que poderá acontecer, né? Muito vívido, experiência muito vívida. Tem a habilidade de capturar qualidades especiais em certos detalhes, né? A sua força, o seu potencial, né? Reinterpretar a vida mundana com impressões estéticas super estimulantes, né? E de ver o passado e o futuro no momento. Então, é um tipo bem interessante. Tudo bem? Perguntas? Pronto, depois a gente tem ali na intuição o tipo catalisador, que é a intuição extrovertida, que tem como dom o catalisador, percebendo possibilidades com audácia. Então, esse tipo tem a capacidade de ver as possibilidades no mundo o tempo todo. É o tipo que está sempre vendo as possibilidades, né, em tudo quanto é lugar. Também são incomuns, né, porque eles incluem o conteúdo tanto do interno quanto do externo simultaneamente. É que vai acontecer mais ou menos a mesma coisa que acontece com a sensação introvertida, né? Por quê? Porque a intuição, ela está naturalmente orientada para o mundo interno, mas quando ela está na extroversão, ela está direcionada para o mundo externo. Então, essa energia dirigida para fora, ela desloca, né, essa função da sua orientação natural, que é de imaginação e de possibilidade, né, para o mesmo lugar para onde está o realista, né, para os fatos do mundo externo, né? E aí, o que vai acontecer é que, nesse processo, a função da intuição, ela vai reter, né, a parte da sua orientação original das possibilidades, do holístico, da imaginação, né, e vai adquirir algumas novas capacidades orientadas para os fatos e para o mundo como ele é, né? Então, são pessoas que podem ver muitas possibilidades particulares e imaginárias sobre os fatos do mundo, né? São interessados em fatos e detalhes, mas isso com o intuito de converter em possibilidades. Ele não está tão interessado em fatos como realista, a não ser que isso possa vir a se converter em possibilidades. A intuição, ela está mais orientada para o futuro, né, para as possibilidades que ela capta da realidade, né? E gostam de tornar as possibilidades tangivelmente reais, né? Então, estão sempre em movimento, com entusiasmo, e sempre, sempre buscando a próxima oportunidade de melhoria, de inovação ou de realização. São pessoas que vivem muito no futuro. Oportunidades inovadoras e estimulantes, né? É super atraente para esse tipo, né? Então, eles são muito destemidos e corajosos, sabe? Sempre em busca da próxima aventura, né? O próximo projeto criativo, o próximo empreendimento imaginativo, sempre imaginando coisas, né? O Steve Jobs, sabe aquela coisa, eu quero um telefone só tenha um botão, pronto. Depois ele monta uma equipe brilhante para fazer aquilo, ele mesmo não tem capacidade para fazer, mas ele imagina, visualiza a coisa. Então,
eles podem ver o projeto inteiro, né, que ele tenha começado, né, e o futuro antes que ele chegue. O material da experiência, ele é misturado com os sonhos, né, visionários, são matérias-primas que moldam o seu futuro. Né, eles têm, assim, o dom de saber o que é que vai funcionar, né, o que pode se materializar e o que vai ser bem sucedido. Geralmente são aquelas pessoas que estão na bolsa de valores, que apostam em corrida de cavalo, né, eles têm a informação, né, e aí eles estão ali, têm uma intuição e eles seguem a intuição. Aí apostam no cavalo, e o cavalo ganha, ele muda todo o dinheiro e coloca numa outra que, sabe? Geralmente são pessoas intuitivas e extrovertidas, intuição extrovertida, né? Vem a intuição e ele segue. E capta essa informação fora, né? Tá em contato com a realidade, com o externo. O seu entusiasmo é alimentado pela visão de oportunidades e por torná-las tangivelmente reais, né? Condições estáveis demais é extremamente sufocante para a intuição. Podem ser pessoas assim bastante convincentes e persuasivas, né? Com entusiasmo bastante inspirador. Têm conhecimento do potencial dos outros, né? E podem ser eficazes e inspiradores. Então, são não só com relação a projetos, né, e causas, mas também de pessoas, né? Eles sabem encontrar pessoas, eles sabem o potencial daquela pessoa, das pessoas. Tudo bem? E aí, então, a intuição introvertida, né, na introversão, o dom é o visionário, são pessoas que estão atentamente observando as imagens internas. Essas, então, estão muito próximas mesmo, muito em contato com o inconsciente coletivo, um mundo imagético riquíssimo. Então, tem uma grande capacidade de vislumbrar o futuro. Geralmente são pessoas que têm premonições, que sonham muito. Então, um mundo imagético tem uma grande capacidade de visualizar. Quando a gente vai fazer aquelas meditações, visualiza uma luz, né? Acontece muito na alquimia, né? Pessoas que são desse tipo têm uma facilidade enorme de ver realmente essas imagens, né? Enquanto elas estão sendo narradas, né? Se você pega um pensamento, por exemplo, não chega lá, de jeito nenhum, não vê nada. Intensamente, são pessoas que são intensamente orientadas para a imaginação. O mundo imagético é muito rico, muito vibrante. A sua atenção é mantida silenciosamente pelas ideias infinitas, vivas do mundo interno, né? Então, eles podem imaginar quase tudo, né? Tem, assim, uma grande capacidade imaginativa. Dependem da imaginação interna, de uma visão de possibilidades para avivar e sustentar, né? Manter isso. Gostam de observar e cultivar as suas ideias visionárias atraentes, né? Abundantes e envolventes, né? Geralmente tem uma orientação para o lado mais místico da vida, está muito próximo do inconsciente coletivo, né? Pode trazer muita inspiração e iluminação, né? Possuem uma visão ampla da vida, né? Eles veem através de um escopo muito grande, né? Podem ver eventos importantes, né? Em contextos amplos, né? De origens e consequências. Então, são visionários, eles, né, visualizam. São capazes de vislumbrar os significados e implicações dos eventos de longo prazo, né, observando o seu desdobramento com antecipação profética. São pessoas que têm essa capacidade de profetizar, de antecipar, de ver, de premonições, né, antecipar fatos. Então, eventos futuros às vezes se apresentam como imagens bastante claras e completas, imaginação viva e infinita,
né? A sua visão panorâmica e inspiradora e a sua capacidade de discernir o futuro, né? Com uma visão bastante profética. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas, sugestão? Rosa? Oi, Rosa. A minha pergunta é sobre o extrovertido e introvertido. Uhum. Claro, assim, na sua explicação, eu consegui me perceber nisso, só que eu acho que existe uma briga entre o extrovertido e o introvertido. A introversão, esse lado introvertido, mas, ao mesmo tempo, uma exploração do lado extrovertido que a gente tem que usar. Pode acontecer. Pode acontecer. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora. Como é que a gente usa esse... Deixa eu mostrar aqui como é que funciona. Então, aqui o que vai acontecer, né? Esse aqui é o meu perfil, a minha bússola. Essa avaliação aqui foi desenvolvida pelo autor James Johnston, né? Ele que, juntamente com outros autores, incluindo Maurice Stey, que é um grande autor pós-junguiano, ele que carrega aí a bandeira da psicologia junguiana, e foi validado pela Universidade de Zurique, na Suíça, que é a Universidade de Jung, e também nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan. Estatisticamente foi validado lá. Então, como é que funciona isso daqui? A gente tem graus, tá vendo? Tem vários graus, e tem uma grande mistura. Então, o meu perfil, por exemplo, eu sou idealista, que é aqui o sentimento introvertido. Depois eu venho para a intuição extrovertida, né? Então, aqui, a minha primeira função extrovertida é a intuição, que é introvertida por natureza. E aí depois eu venho para cá, para o conceitual, depois venho para o visionário e para o estético. Ou seja, todas as minhas as funções introvertidas, tá tudo alto aqui. Aí depois todas as minhas funções extrovertidas estão aqui para baixo, né? Então, que eu vou ter aqui o pensamento extrovertido, a sensação extrovertida, o sentimento extrovertido, são as minhas 3 funções menos desenvolvidas, né? Então, assim, às vezes você pega, por exemplo, pessoas que têm uma função introvertida, uma função extrovertida, uma função introvertida, uma função extrovertida. Então, são pessoas que tendem a alternar mais entre introversão e extroversão, né? Tem pessoas, por exemplo, que acontece de ter aqui o idealista e o social juntos, coladinhos aqui, ou as duas intuições, intuição introvertida e intuição extrovertida, aqui, as duas primeiras, né? Quando acontece isso, por exemplo, entre o idealista e o social, vai ter aqui um grande conflito, vai ser uma relação de conflito, tanto com o outro, né? Se eu, por exemplo, sou idealista e me relaciono com uma pessoa que é um social, vai ser uma relação difícil, conflituosa. E se ela tem essas duas funções muito próximas, e acontece muito, eu tenho 2 clientes nessa situação, ela vai ter situação de conflito. Por quê? Porque o idealista é aquele que quer ficar em casa assistindo Netflix, e o social quer ir para balada, quer se relacionar. O idealista, ele quer, sabe, procurar um trabalho que ele gosta de fazer, que está ligado com o propósito dele, e o social não, ele quer servir os outros, ele quer estar em contato, ele quer falar com um monte de gente, né? O idealista está cansado, quer ficar sossegado no mundo dele, pensando e refletindo, e o social quer fazer network. Então, assim, é sempre uma situação de conflito, né? O idealista, ele gosta de ter, sabe, 4, 5 amigos, que é amigão mesmo, amigo do peito. O social não, ele quer ser amigo do mundo inteiro. Então, são 2 tipos que são conflituosos entre si. E quando a gente encontra eles muito próximos, aqui tem que trabalhar isso com a pessoa, para dar essa
essa capacidade de entender, de compreender, e como é que ele vai, né, em que situação que ele é melhor ele ir com o idealista, em que situação é melhor ele usar o social, né, por exemplo. Né? Geralmente, o que acontece? A gente, nos relacionamentos, a gente vai ter, vai ser sempre mais fácil a gente se relacionar com alguém que seja que esteja na mesma atitude. Por exemplo, é mais fácil para o sentimento introvertido se relacionar com o pensamento introvertido, mesmo o pensamento sendo oposto, né, do que, por exemplo, o sentimento introvertido se relacionar com o sentimento extrovertido. Porque vai ser sempre isso, né? Um quer ficar em casa assistindo Netflix e o outro quer ir para, sabe, quer ter 300 amigos, quer dar uma festa para 300 pessoas. Então, a gente vai ser sempre mais fácil. A gente consegue, a partir desse estudo aqui, consegue perceber algumas interações que funcionam e algumas interações que não funcionam muito bem, né? Aqui uma outra informação que Rosa, respondi sua pergunta? Respondi? Sim, deu para entender. Deu para entender? Depende depende do grau, depende da variação e depende da combinação, porque aquilo que a gente explica, aquilo que eu expliquei até agora, vamos imaginar assim, é separar o joio do trigo para a gente poder categorizar e entender o comportamento de cada tipo. Só que depois, quando vem na pessoa, ela não é só aquilo, ela é misturada. E vai depender. Tem pessoas que são muito introvertidas, como eu, e tem pessoas que são muito extrovertidas, e tem pessoas que são muito mescladas. Tem pessoas que têm uma inclinação um pouco mais para introversão, mas tem um bom grau de extroversão. Tudo pode acontecer, né? Dessa barra aqui, as possibilidades são enormes, é infinita, né? Então, aí, aqui a gente vai ter depois a disposição arquetípica, né, da bússola, para já a nossa orientação, né? Portanto, se a pessoa está orientada mais para o coração, se ela está mais orientada para a cabeça, se ela está orientada mais para a imaginação, ou se ela está orientada mais para a exploração. E depois o arquétipo, como é que o arquétipo, ele é o que? É uma atitude, é um padrão de comportamento que soma 3 tipos, os 3 principais tipos da pessoa, os 3 tipos mais fortes. E aí vai dar um arquétipo que vai ser assim, uma mistura desses 3 principais tipos ali e vai ter um comportamento, né? Então aqui eu estou orientada mais para o amante, né? Então indica que eu tenho um modo de vida artístico, criativo, poético, né? São pessoas que favorecem do amante, tem uma vida interior bem desenvolvida, rica e imaginativa, é dirigida por seus ideais e sua preocupação com os outros, amam profundamente, são apaixonados por relacionamentos e valores. Então aqui é uma combinação dos meus 3 primeiros dons aqui, e depois a sequência, né? Como é que vai indo, porque eu já saio aqui do amante, já venho para o mago, né? E aí aqui eu já vou vendo como é que eu vou alternando o meu padrão, a minha energia, o meu movimento de energia, né? Então eu venho aqui, tá vendo? Eu também tenho atração pelo estilo de vida filosófico, né? Tenho uma vida interior imaginativa, dirigida pelo pensamento perspicaz e produtivo, né? Então são pessoas que gostam, sabe, de pensar, que gostam das filosofias, que gostam de psicologia, que gostam de buscar respostas para as questões existenciais, né? E aí por aí vai. Tudo bem? Dúvidas? Agora eu estou com vocês. Se todo mundo tiver com a minha cabeça, vai ser difícil sair uma pergunta.
Vai mesmo, Tá tudo Pri, assim. porque tem muita coisa, tem muitos aspectos entremeados, a gente se vê em praticamente tudo. Aí você pensa, aí um pouco aqui, um pouco ali, o que será que é mais? Eu era assim quando era criança, mas de repente agora eu estou um pouco diferente, eu estou muito diferente. A Então, legal da bússola é porque, assim, o que acontece? Quando a gente vai preencher o teste, né, o que você vai fazer aqui é relatar 3 experiências que você gosta de fazer na vida, 3 coisas que você realmente, verdadeiramente gosta de fazer na vida, que você aprecia, sente prazer, sente inspiração, motivação. E aí, depois, baseado nessas experiências, você vai responder a um teste, né? E nesse teste, a bússola, ela vem orientada, a bússola, né? Vamos entender que a bússola, ela te dá sempre um sentido de orientação, né? A bússola está orientada para aquilo que é o teu propósito, o teu processo de individuação, né? E aí o interessante, quando a gente faz aqui esse teste, depois uma leitura disso daqui, são de 4 a 6 sessões, dependendo da questão que a pessoa traz, a gente pode fazer a leitura em 4 ou 6 sessões, é entender como é, primeira coisa, então um entendimento mais profundo sobre mim mesma, como é que eu estou de fato percepcionando a realidade, quais são os meus dons, qual é a minha força, qual é o meu potencial, né? Como é que foi aqui o meu processo de desenvolvimento, qual é o meu processo de desenvolvimento espiritual, né? Por onde é que eu desenvolvo? Para mim, o realista e o construtivo, né, é a minha via de desenvolvimento espiritual. É por aqui que eu me desenvolvo, né, espiritualmente. E aí, então, todo esse tipo de conhecimento a gente começa a ter. E depois, em que momentos, por exemplo, eu posso alternar conscientemente, né, de acordo com a situação. Se eu tenho que estar numa situação, por exemplo, que é muito pensamento e que para mim é difícil, né, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ir por aqui, eu vou tentar usar o conceitual junto com a minha intuição extrovertida, né? Por quê? Porque as minhas funções extrovertidas são aqui muito baixas. Se eu tentar ir pelo pensamento, pelo realista, vai dar ruim. Pri, esse exemplo que você acabou de dar para balancear aquilo que está mais, não sei se a linguagem posso estar equivocada, mais baixo como manifestação do que os outros, isso é uma coisa espontânea? Quer dizer, com a pessoa envolvida com um propósito ou presente para aquilo que ela quer desenvolver e se conhecer melhor, essas combinações tendem a ser naturais? Ou isso tem que ser muito refletido para você buscar a sua potencialidade e ajudar um aspecto menos desenvolvido ou mais dificultoso? Você tem que ir pelas beiradas, né? O que a gente faz aqui pega a situação, pega um conflito, pega o que está acontecendo, e se é uma coisa que está muito aqui embaixo, tenta trazer para cima, ver qual que é a função que você tem mais desenvolvida, né? Mais perto da consciência, e tenta resolver com ela, né? Porque sempre que você cair aqui, né, você vai expressar aqui a sua inferioridade. É a nossa função inferior, é sempre o nosso calcanhar de Aquiles, é sempre onde a gente vai se escorregar, na casca de banana, sempre, sempre. São as funções inferiores. Então, se eu tenho uma situação aqui que eu preciso orientar manualmente, vamos dizer assim, a gente vai olhar aqui qual é a que está mais perto e tentar usar essa que está mais desenvolvida. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, mas é que eu fico aqui, que respondeu, quer dizer, mas eu pensei assim, existe um impulso natural numa pessoa que está se vendo assim, olha, eu estou a fim de me conhecer melhor, né? E estou diante de um processo de dificuldade, quer dizer, estou talvez nessa fase mais baixa, né, das dificuldades conflituosas, etc. Este meu querer serve de impulso para que eu possa trazer o que me é mais potencialmente explícito,
naturalmente ou não? E eu preciso de alguém que me ajude a ver isso, ou que me leve a fazer isso. As duas coisas podem acontecer. A questão é que você pode fazer isso de uma forma consciente ou inconsciente. Né? A questão é que se você está inconsciente, você tem o impulso, pode agir, mas você não vai ter consciência, você não sabe que você fez aquilo, que você usou aquilo, que você usou o seu potencial, que você usou o seu conhecimento para fazer isso. Mas pode, óbvio, claro que pode acontecer. Você pode ter um súbito insight ali para resolver, mas você não está consciente disso. Né? Quando você está consciente, aí é diferente. Porque é como se você começasse a operar a sua própria mente, sabe? Ok, eu já entendi, eu estou indo por aqui. E muitas vezes, né, quando a gente faz a leitura aqui da bússola, a gente entende muitas situações de conflito, muitas situações de conflito em relacionamentos podem ser resolvidas, porque um está batendo aqui, o outro está batendo aqui. E aí a gente tem que procurar quais são as funções intermediárias para começar a fazer os ajustes, né, aqui pelo meio, por onde eles podem se conectar. E aí começa a fazer isso de uma forma manual. Né? Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela trabalha com ela é servidora pública, mas ela tem a função, ela é idealista, depois ela vem para, eu não sei se acho que provisionário, e aí ela vem para o conceitual e depois ela vai para o social. Aí a primeira função extrovertida dela é social. Só que ela está num servidor público, na área jurídica. Ela precisa basicamente de realista e de pensamento, que são aqui que nem eu, lá embaixo. Né? Ela sofre horrores. Por quê? Porque tem o social, ela extroverte pelo social, a primeira função extrovertida dela é o social, então ela está sempre buscando o reconhecimento dos outros, e lá ninguém reconhece ninguém, eles nem sabem que aquelas pessoas são humanos, né? Para eles são só robô. E aí depois ela tem o idealista, que é a primeira função dela, e ela não consegue conectar os valores com ela ali, mas ela depende daquele trabalho, ou pelo menos acredita nisso, que ela depende daquele trabalho, que ela vai ter uma boa aposentadoria, que ela tem que ficar lá até ela se aposentar. E aí então ela fica ali, só que ela está, sabe, em constante, está sempre ferida, está sempre cansada, está sempre chateada, está sempre chorando. E aí a gente começou a trabalhar com ela a questão da bússola aqui, e começou a trabalhar, começa a usar aqui o pensamento. Né? Não adianta você vir com o social, vamos ocupar o social aqui. Aí pega um projeto que você gosta, que você acredita, que você valoriza, que envolve pessoas, trabalha paralelamente, e aqui você vem para ganhar dinheiro, pensamento. Vem com pensamento. Então, quer dizer, a gente começou a fazer uma programação para ela usar uma determinada função específica para que seja mais suportável para ela estar desempenhando aquele papel, e encontrar um espaço de paz do porquê que ela se sente daquele jeito, e encontrar uma forma que ela pode expressar o sentimento dela, que não é lá naquele lugar. Né? Então, ela conseguiu, ok, estou melhor agora. Resolvi um conflito. Né? Uma outra cliente minha tem aqui sentimento introvertido com sentimento extrovertido. Está sempre nessa, o idealista e o social, está sempre nesse. Um quer uma coisa, o outro quer uma coisa. Um quer ficar sozinho, o outro quer estar com 30 pessoas. Um quer aceitar um projeto, o outro não quer aceitar o projeto. Está sempre nesse conflito interno, esse diálogo interno, nessa briga interna. Ok, então, olha, vamos entender vamos entender como é que funciona o outro, vamos entender agora como é que você usa, em que situações, né, você convém usar convém usar o outro, ou convém entender o desconforto de um e de outro para você poder tomar uma decisão, né? É botar as duas funções, como elas estão muito próximas, em intensidade, inclusive, né, na dialética, sem que isso gere um confronto, mas uma forma mais, né? Aí a gente pode pegar o pensamento e racionalizar, né? Bom, se eu sei que o sentimento está vindo, o idealista está vindo para cá, está defendendo os valores,
talvez eu esteja ferindo os meus valores. Como é que é isso? Né? Porque toda vez que ela fere os valores dela, é o sentimento introvertido que está sendo ferido, é o idealista que está sendo ferido. Né? Então, eu tenho que sempre... Agora, por outro lado, tem o social também. O social busca estar em contato com o grupo, busca estar em contato com a harmonia, ele, né, sente o chamado para fazer as coisas, o que desvitaliza um pouco o sentimento introvertido. Então, como tem um pensamento relativamente próximo, terceira ou quarta, já não me lembro, pega o pensamento e entra na dialética, categoriza, separa as coisas, usa de uma forma mais racional. Mas você quebra um pouco o conflito, que é aquela coisa do não entendimento, eu não me entendo, eu quero uma coisa, não quero outra, quero uma hora, não quero, sabe? Você consegue apaziguar um pouco essa relação de conflito que existe entre os tipos, né? Nessas dinâmicas. Uau, hein? Eu fico encantada, mas eu fico fazendo louco. É brutal mesmo. A leitura desse teste é uma coisa muito, muito à frente. Muito à frente. Interessantíssimo. Você tem alguma indicação de como está a penetração desse trabalho aqui no grupo que vocês estão trabalhando aqui no Brasil? Tá forte, a gente está crescendo. A gente está crescendo. Assim, é um bebê ainda, né? Eu peguei esse projeto, eu fui buscar. O Narciatra chegou no Brasil pelas minhas mãos. Eu comecei a trabalhar nele logo no começo da pandemia. Logo no começo da pandemia. Aí a gente fez a primeira turma, né, de formação. Eu entrei nessa turma. Agora a gente já está com a segunda turma prevista e já está com o projeto das escolas também em andamento. Tá crescendo, tá ganhando corpinho já. Assim. Mas é lindíssimo, eu adoro, sim. Sim, a gente percebe mesmo que é. Se alguém estiver interessado em fazer o teste, depois manda mensagem, procura, porque realmente, assim, dá uma compreensão muito abrangente, muito alargada mesmo sobre a gente mesmo, sobre as possibilidades, sobre a forma como a gente realmente está vendo as coisas, como é que a gente está interagindo com o mundo, os nossos conflitos internos, a origem deles, né? Fica tudo muito claro, muito evidente, é muito fácil resolver assim, alguns conflitos internos com esse teste. É meu novo xodó. Ótimo. Tudo bem? Olha o convite agora, alguém mais se atreve? Alguém mais se identificou com algum dos tipos mais fortemente? Tem alguma pergunta? Deu para entender, sim, alguma coisa? Oi, Sussu. Quando eu fiz com o Rafael, deu tudo, quase tudo máximo. Ele falou, nossa, você já está individuado. Eu falei, não, calma, não é bem assim. É que eu acho que, através da vida, como a Marília falou, a gente foi preenchendo algumas lacunas e desenvolvendo alguns potenciais. Então, se eu for olhar, parece que a gente tem um pouco de tudo realmente. Eu vi o seu Agora, perfil. Eu analisei, viu, né? eu analisei o seu perfil com o Rafael. Foi. Antes dele levar para você, a gente fez a leitura juntos, a análise juntos. O que eu acho que acontece ali, que provavelmente o que acontece? Você provavelmente foi muito para a questão, você foi para a educação física, né? Uhum. E ali na educação física desenvolveu bastante a questão do realista, desenvolveu também bastante a questão do pensamento extrovertido, porque esse universo de escola, esse modelo de escola que a gente tem, ele usa muito, né? Tá voltado para o pensamento, mas por outro lado, né? Você é uma pessoa que também tem uma intuição muito forte.
E não é à toa que a dado momento da tua vida você começa a mostrar uma interação muito grande interesse muito grande pela alquimia. Sim, claro. Então, o que aconteceu? Você passou provavelmente uma fase importante da tua vida ali desenvolvendo funções que não são as suas funções naturais, mas você desenvolveu, porque, como eu falei lá atrás, tudo é desenvolvível, né? Se você pega uma pessoa que quer ser músico e coloca ela para ser advogada, vai aprender? Vai. Se você fica 4 anos numa faculdade, você vai aprender alguma coisa. Né? Então, só que não é o seu dom natural. E quando chega uma determinada fase da vida, aí sim, então, o que você vai fazer? Você vai buscar desenvolver aquilo que é o seu chamado, que são os seus dons naturais. Né? Então, geralmente essas pessoas vai ter um perfil assim bem parecido com o seu, bastante desenvolvido, muitas áreas. Por quê? Porque explorou muitas áreas mesmo, andou, né, teve ali. Né? Só que a gente consegue ver claramente qual é a orientação, né? Porque quando a bússola ela vem orientada para o que uma pessoa gosta de fazer, vem lá explicitamente intuição, vem sentimento, vem. Aí depois as funções que eram funções provavelmente são de fato as suas funções inferiores da vida inteira, mas que você teve que trabalhar e desenvolver para poder se adaptar naquele contexto, naquela época. Não sei se isso faz sentido para você, mas assim, foi... Faz sim. Obrigada. Ô, Pri, eu fico aqui na briga, né? Que eu sou super o pensamento introvertido. Aí eu fico aqui, eu não estou vendo nada, onde é essa luz que esse pessoal fala? Eu fico na briga aqui com a alquimia, estou brincando aqui com o que a gente já fez, né? Quando você estava aqui, a gente fez só aquela parte do teste, lembra? O MBTI, mas o MBTI... Nas suas aulas, né? Mas o MBTI eu parei de trabalhar com esse teste, porque várias pessoas que fizeram o MBTI e que voltaram a fazer comigo Life Atlas depois deu tudo diferente, não é muito. Mas eu me identifico com o pensamento introvertido. Você É tem lógico que a gente vai associando outras coisas e que, claro, com esse processo da vida a gente tem, sim, um pouquinho de tudo, né? Mas, para mim, às vezes, entrar em um processo muito, assim, né? Assim, do intuitivo ou da sensação, para mim é um pouco difícil. Eu sinto estava brincando agora, essa coisa de veluzinha, né? Brincadeira. Mas, assim, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Porque eu sou muito, assim, para o conceito. Mas você vê que é uma coisa interessante, porque você pode ter o pensamento introvertido, a gente, pelo MBTI, não tem como saber como é que está distribuído ali as outras funções, saber quais são as que estão mais próximas e interagindo, né? No DCI a gente consegue ter essa visão, no MBTI não, mas é engraçado, é interessante de pensar que se você tem, por exemplo, a intuição na sua função inferior, e se o seu chamado para o desenvolvimento espiritual é pela intuição, então provavelmente você vai cair em situações como, por exemplo, na alquimia. Para quê? Porque é um chamado para desenvolver a sua espiritualidade. Com A gente sempre certeza. se sente atraído, né, pelo nosso chamado, pela nossa função inferior, de alguma forma. Né? Tem uma certa atração, assim, né? Por exemplo, essa cliente minha que é sentimento introvertido com sentimento extrovertido juntos, né? Ela tem as intuições baixas na função inferior e ela está sempre buscando também para fazer cursos e lidar e relacionar com coisas também muito voltadas para o holístico, para o mundo das possibilidades, né, para o campo das possibilidades, trabalhar questões de possibilidades, então vai fazer curso, vai buscar, a gente sempre está buscando. Uma pessoa que é realista, né, vai buscar, por exemplo, um sentido mais contemplativo da vida, então provavelmente são pessoas que vão buscar yoga, vão buscar
alguma coisa que elas sabem, podem usar o corpo para estar no momento presente, para se conectar. Um tipo sentimento, o tipo pensamento extrovertido na função inferior, o processo dele passa pelo processo de conseguir expressar, ensinar, explicar, elaborar aquilo que ele consegue fazer dentro dele, mas que ele não consegue exteriorizar. Então, assim, a gente tem sempre... A nossa via de desenvolvimento espiritual também passa por essas funções inferiores, né? Por isso que é importante a gente conhecer as nossas disposições, conhecer como é que a nossa mente funciona, né? Porque quando... aí, voltando lá para a pergunta da Marília, quando a gente sabe, você pode fazer conscientemente. Aí eu estou consciente, eu sei o que eu estou fazendo, né? Senão você está inconsciente. Às vezes pode dar bom, às vezes pode dar ruim, mas eu não sei o que eu estou fazendo, de fato. Né? Eu estou consciente, estou vivendo, estou fazendo, sei lá é o quê. É uma busca constante, né? É uma busca constante. Mas eu acho que claramente no seu caso, assim, é um chamado espiritual, né? Para um desenvolvimento, uma função que é inferior, que não é desenvolvida, mas que por alguma razão você se sente atraída para desenvolver isso. Sim. Como um chamado. Completamente. Muito bom te ver. Também. Vamos ver todos vocês. Acho que nós já estamos... Os finalmente, mente mesmo. Estamos começando a ficar meio estrangulado no tempo, a nossa atividade próxima é 20h30. Meia-noite e meia. Olha só. Você pôs muitas minhocas na nossa cabeça, Priscila. Venham fazer o teste comigo que eu tiro todas. Ai, Priscila, muita minhoca. Venham fazer o teste que eu tiro as minhocas todas. Então, você estava conversando aí e a minha ideia era intervir para avisar a questão do tempo e dizer assim para você, olha, eu estou arquitetando coisa aqui, de ideia que eu estou tendo, para a gente poder oferecer para as pessoas essa questão mais palatável de lidar com isso, porque é uma ferramenta incrível que você pode exercer a flexibilidade, que é fantástico. Né? E objetivamente, né, Priscila? É objetivo, é concreto, não é uma coisa que você fale, mas pode ser assim, mas pode ser assado. Não, é como se você avalia e concretiza o caminho. Isso é muito interessante. É isso. É bom porque pega todo mundo, né? Você pega aquelas pessoas que são mais lógicas, mais racionais, pega as pessoas que são mais holísticas, tá aqui. Quem respondeu o teste foi você, eu não tenho nada a ver com isso, eu só tô aqui, ó. Só tô lendo. Isso. Deixa a gente assentar um pouquinho aqui, né? E a gente volta a entrar em contato contigo e certamente... Muito interessante, muito interessante. A gente vai bolar alguma coisa em que nós possamos trazer para as pessoas essa proximidade, essa argamassa, né? Pôr a mão na massa nisso e trabalhar, né? Pri, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Pri. Eu que agradeço a presença de todas. Sucesso aí nesse trabalho lindo. Saudades de vocês, Brasil. Agora nem adianta falar do calor, porque acho que está mais frio aí do que aqui, então vou ficar por aqui. Mas nós já estamos saindo do muito frio, quer dizer, mas também tem mais para frente o inverno ainda, né? Nem começou o inverno ainda. Exatamente. Beijo, obrigada. Tchau, querida. Um abraço a todos, e me resta minutos assim, só para vocês terem uma direção, que nós vamos receber na próxima semana uma pessoa que esteve conosco em 2020, uma das nossas iniciais. E ele está no Canadá, né, Miriam? Lá ainda permanece o Narlon, que falou de todo um trabalho lá junto da universidade, na área da terceira idade. E o tema que ele escolheu dessa vez, segundo ele, é porque ele está bem mais próximo disso, é a neurobiologia da atividade física. Então, estão todos convidados para a próxima quarta-feira. Nós vamos estar com o Narlon, que tem um sobrenome bem sugestivo. Boa sorte. Narlon, boa sorte. Delícia, né?
E eu acho que isso, quem conhece um pouco mais a intimidade da vida dele, ele foi aluno da Miriam, por isso que eu estou falando desses outros aspectos, que eu não os conhecia, mas isso tem uma força nas experiências de vida dele fantástica, fantástica. Né? Eu só estou fazendo essa conexão por livre exercício aqui, mas tem muita coisa que fala essa boa sorte no nome dele, é muito, muito incrível. Se pudesse, a gente puder ter essa intimidade um pouquinho revelada, mesmo que seja de uma forma para vocês entenderem, vocês vão compreender do que nós estamos falando. Até quarta-feira que vem, gente. Um abração para vocês. Tchau. Tchau, tchau, Pri. Um beijão. Muito obrigada. Eu que agradeço.